O que vai acontecer nos próximos dias é uma mudança de estratégia do Moraes, do STF e até do Lula. Por quê, Floriano? Basicamente, o CID, a delação do CID, era a grande âncora para você prender o Bolsonaro, prender a galera ali da tentativa de golpe e limpar as eleições de 26, deixando um caminho mais livre para o Lula. Até aí, beleza, isso estava no cálculo. Tanto que você não vê o STF fazer grandes cruzadas para melhorar a situação do Lula em 26, porque só está piorando. A maior cruzada que eles estão fazendo é basicamente uma causa própria, que é regular as redes sociais, que eles são muito criticados. Só para você ter noção, apenas 14% dos brasileiros, 14 ou 16% dos brasileiros aprovam as ações do STF. Ou seja, a reputação deles está lá na casa do chapéu, está muito ruim, perfeito? Dito isso, eles têm que começar nos próximos dias a tentar limpar a barra deles com os brasileiros, tentar limpar a barra deles com os americanos e tentar tornar o judiciário brasileiro mais sólido, mais próximo da Constituição. Por quê? Porque quanto mais eles adiam isso, mais próximo fica as sanções. Eduardo Bolsonaro já falou: eu, se pudesse, apostaria a minha casa que as sanções vão vir e vão vir muito pesadas. Essas foram as falas do Eduardo Bolsonaro. Desde que saiu aquele boato de prisão de visto, de tudo mais, aquelas sanções, depois que o Marco Rubio falou, ninguém do STF saiu para viajar mais. Você viu o videozinho do Gilmar Mendes na Europa? Não, não tem mais. Barroso, em Nova York, não tem mais. Será que já foram sancionados? Na minha humilde opinião, acho que sim. E mesmo assim, eles não começaram a mudar a estratégia para tentar limpar a barra com os Estados Unidos. Eles estão dobrando a aposta ainda. Mas com essa último dominó que caiu, que foi a questão do CID, e que o CID está falando que tudo é falso, eu vou mostrar uma sequência de notícias que mostra que talvez tenha um fundo de verdade. O Moraes deu 24 horas para a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, passar o relatório todo completo das conversas daquele perfil que, segundo o advogado do Bolsonaro, é utilizado pelo CID para conversar com terceiros que não poderia. Até aí, vocês conseguiram compreender, beleza? Aí você olha em paralelo, a reputação do Lula tá horrível, não para de cair. E o sócio do Lula é o STF. O STF não tem legitimidade de voto. A questão é, o que vai acontecer com 26, com eles sabendo que o Senado vai ser de direita e eles vão cair em pouco tempo? Qual vai ser o cavalo de pau que esses caras vão querer dar para ficar no poder? E provavelmente até lá já vai ter sanção da Lei Magnitsky vindo dos Estados Unidos. Isso em palavras do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que ele já falou algumas vezes. E a questão é, será que eles vão ter coragem de prender o Bolsonaro com um processo fraco? Porque aí fica mais fácil ter crítica internacional. Será que eles vão ter coragem de manter a inelegibilidade do Bolsonaro? É outra questão que eu vou compartilhar alguns dados nesse vídeo agora para você tirar a sua própria conclusão. Lembrando de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu acho muito importante para a gente conseguir que esse vídeo alcance mais brasileiros. Quanto mais brasileiro consciente, menos voto para o PT em 26. E lembrando que todo dia, 9 horas da manhã, tem editorial aqui nesse canal, tá bom? Então vamos começar aqui com o básico. Datafolha mostra que Bolsonaro venceria Lula no segundo turno, 45 a 44%. Essa aqui é a segunda ou até a primeira pesquisa que já mostra que o Bolsonaro ganharia. Lembrando que o Bolsonaro contra o Lula é um dos candidatos mais fracos que tem. Por quê? Porque a rejeição do Bolsonaro está muito alta e a rejeição do Lula está muito alta. Ou seja, se você pega um cara mais neutro, provavelmente esse candidato pode ganhar do Lula até no primeiro turno, se duvidar. Dito isso, vamos dar sequência. Temos agora uma fala do Lula também, que mostra como ele está incomodado com a galera da direita. Minas Gerais não merece Nicolas ou Cleitinho, diz Lula. Ele disse isso porque, muito provavelmente, ele sabe que Nicolas vem como senador, Cleitinho já é senador, se eu não me engano, e essa galera vai ficar e vai fazer quem sair do pedestal, exatamente. Alexandre de Moraes vai deixar o pedestal. E é obviamente que ele está incomodado, porque é o sócio dele, né?
Quase metade dos brasileiros acha que a economia piorou, diz pesquisa. E tem uma segunda pesquisa que diz que mais de metade dos brasileiros também acha que a economia vai piorar nos próximos 6 meses. Ou seja, a reputação do Lula está indo para o saco e realmente vai piorar muito. E eu vou te mostrar até um gráfico para provar isso. Ó. Isso aqui basicamente é o preço do petróleo, já mostrei isso para vocês, que saiu lá de $60 para $74. Mais de 20% de alta nesse intervalo, perfeito? E aí você pensa, mas não é culpa do Lula. Realmente não é culpa do Lula, mas o Lula roubou a educação do povo. Ele não vai conseguir explicar para o povo brasileiro que não é culpa dele. E vai piorar de uma forma exponencial. Olha essa notícia. Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, rota de 30% do petróleo mundial. Ou seja, se por acaso for fechado esse estreito aqui, você vai perder a oferta de 30% do petróleo do mundo inteiro. Ou seja, o que vai acabar? O que vai acabar é que o preço vai subir muito, mas muito mesmo. Isso vai gerar uma inflação gigantesca. O Brasil não tem espaço para inflação, porque a inflação já subiu pra caramba. O que vai acontecer com a reputação do nosso querido presidente? Vai para o buraco. Aí eu te pergunto, o que o STF vai fazer? Sendo sancionado pelos Estados Unidos, com o sócio dele indo para o buraco, com uma eleição na cara do gol, eles vão ter que cuidar de muitas frentes. Aí que a gente chega na delação do Mauro Cid e em tudo que vazou até agora que eu vou mostrar para vocês. Mensagens, áudios e selfies ilustram mais uma mentira do Mauro Cid ao STF. Porque basicamente, porque mais uma mentira. Depois que a Veja saiu aquela matéria que eu mostrei pra vocês, o Mauro Cid disse que não era ele, que era tudo uma farsa, que era uma manipulação, que a Veja tinha inventado. E aí, basicamente a Veja soltou mais uma matéria mostrando que provavelmente é ele. Soltou um áudio, que eu vou mostrar no final desse vídeo, e soltou essa foto aqui, que é basicamente o interlocutor que estava conversando com o Mauro Cid falou, cara, como que eu sei que é você mesmo? E aí ele mandou essa foto para comprovar. E o que aparece nesses novos prints aqui? Basicamente, olha o que ele diz. Ele diz que não existe materialidade em nada, mas que é um problema, que não é um problema jurídico, é um problema político. Nesse trecho aqui, que é o novo trecho que a Veja liberou, o Mauro Cid diz, o interlocutor dele, o cara que está conversando com ele, pergunta o que os advogados dele, qual que é a estratégia dos advogados dele, e ele pega e fala, cara, eu já conversei com meus advogados, e segundo meus advogados, se fosse algo jurídico, já estaria resolvido e eu estaria solto, já teria sido arquivado. Mas não é algo jurídico, é algo político. E por isso que é muito mais complexo e está sendo muito mais difícil. Ele já tem meio que a sentença escrita. E aí tem uma parte que ele fala assim, que a Polícia Federal está fazendo o máximo para prender o PR. PR é o Jair Bolsonaro. E aí ele fala umas coisas que é bem pesado, assim. Eu só durmo por exaustão e às 5 da manhã já estou esperando a PF e para ver as notícias, para ver o que vão falar de mim, diz Cid. Ou seja, a situação desse cara tá muito ruim, assim, tá muito triste a situação dele e eu nem acho que é por culpa dele, tá? É porque, pô, ele tá tentando defender a família dele lá, por isso que ele tá fazendo a delação. O STF já ameaçou prender o pai, prender a esposa e prender a filha. É muito triste isso. Agora essa galera tá fora do país. Temos que ver se ele vai mudar algum ponto na estratégia. Pelo que parece, talvez possa ter mudado, porque começou a sair isso tudo depois que a família dele saiu, meteu o pé, né? Perfil no Instagram pode implodir futuro de Mauro Cid. O perfil que pode implodir o futuro do Mauro Cid foi desativado às pressas. Depois que saiu a matéria da Veja, simplesmente o perfil desapareceu. Olha como que tá. Basicamente, foi desativado, apagado, não sei. Mas o STF deu 24 horas para o Meta entregar todo o histórico de conversa desse perfil. Logo, a gente vai descobrir em pouquíssimo tempo se era realmente o Cid ou não, porque junto com esse histórico, ele vai receber também a localização que foi logado esse perfil, caso o Mauro Cid não tenha usado VPN ou alguma coisa parecida, que eu acho que não deve ter utilizado. Ou seja, vai ficar claro se é ele ou não é ele usando isso, e se for ele, vai enfraquecer muito, mas muito o processo do golpe. Temos que ver como que vai prosseguir. Ah, Florino, você acha que vai soltar o Bolsonaro? Eu acho que tem possibilidade, não porque o STF quer, não por causa da nossa segurança jurídica, mas por pressão americana. Se o processo não tiver muito bem consolidado, eu acho que eles não vão querer dar esse tiro no pé, tá bom? Agora eu vou colocar umas falas do Deltan Dallagnol
analisando o áudio que vazou do Mauro Cid, que eu acho que vai dar uma visão bem interessante para vocês. Presta atenção aqui, eu vou soltar. 11 de março, às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Safadossi para falar sobre os atos. Ele está declarando aqui, detalhando como que aconteciam os depoimentos, como que os depoimentos eram registrados. Dia tal, compareceu o colaborador perante a Polícia Federal para falar sobre os atos golpistas. Segue lá. Investigações aos golpistas, referência ao 22 de março. Isso aí, ó. O que foi produzido também, ó. Você não tem. Você foi um tosto. Isso é agora. O assunto vai ser geral. Esse áudio mostra algumas coisas. Uma coisa, que a Veja tem acesso a alguma coisa real, porque print é fácil fakear. Mas um áudio desse aqui é muito difícil fakear, e também vocês têm como levar para análise e tudo mais, ver se a voz realmente do Mauro Cid, e pelo que parece, parece bastante. Ou seja, dá legitimidade para todos os prints e tudo mais anteriormente. A grande questão é, será que o STF vai ter coragem de falar que isso tudo é falso? E ancorar sozinho? Lembrando, tem pressão americana. Ó, presta atenção, ó. Então teve o primeiro depoimento, cortou e falou, o novo assunto vai ser Braga Neto. Agora não tá mais no depoimento formal, agora tá numa prévia, num alinhamento de depoimento, como eu já vou explicar pra vocês. Isso aí é absurdo, tá? Mas olha só, acabou um depoimento, antes de começar o outro, ele falou, vamos falar agora de Braga Neto. Braga Neto é isso, isso, isso. O que você sabe? Gente, mais uma vez, o colaborador está dizendo aí que a Polícia Federal apertava quando ele relatava os fatos, colocando pressões e dizendo como que o Cid não poderia falar aquilo, dizendo que eles, a PF, tinham mais informações a ponto de Cid ter que implorar para a PF o que eles queriam ouvir. Olha o que ele disse. Ele disse, pô, vocês me passam então as informações para eu poder saber. Ou seja, ele queria saber qual que era a visão da Polícia Federal, ou a versão da Polícia Federal, ou a narrativa que a Polícia Federal esperava para ele poder declarar de acordo com o que a Polícia Federal queria. Ah, Deltan, mas a Polícia Federal disse para ele que tinha informações de que existia algo que ele não queria dizer. Mas, ora, se a Polícia Federal realmente tinha essas informações provadas, aí ela nem precisava do Mauro Cid como colaborador, você concorda comigo? O que parece é que a Polícia Federal ela tinha intuições, suspeitas, uma narrativa pré-estabelecida, e eles queriam substanciar essa narrativa com as palavras da boca do Mauro Cid. Diante de tudo isso, gente, é essencial que venham a público as gravações, não só dos depoimentos formais aí do colaborador diante da Polícia Federal, mas dessas sessões intermediárias de briefing. Olha... E aí, quando sair esses depoimentos, que vai ser interessante, né, amigos? Se sair, se tiverem coragem de divulgar a público, porque aí vai ficar tudo no preto e no branco. Ou seja, agora é aguardar, mas a possibilidade da elegibilidade do Bolsonaro tá na mesa e do Bolsonaro não ser preso também está na mesa, o que pode colaborar bastante nas eleições de 26 para ele puxar voto, para o candidato que ele queira ou até para ele mesmo. Dito isso, lembre de se inscrever no canal e lembre que todo dia, 9 da manhã, tem tutorial aqui. Lembra de curtir também. Um abraço!